se você tem medo de ser fiscalizada pelo CRP e ele achar alguma coisa na sua prática, se você tem medo de responder a um processo ético ou até mesmo de perder o seu registro, o seu CRP, fica aqui comigo que nós precisamos conversar. Oi, meu nome é Marina Tavares e eu quero ter uma conversa sincera com você. Nessa conversa, nós vamos falar sobre ética e legislação para a prática profissional da psicologia, só que com uma linguagem bem mais simples e descomplicada para ficar fácil para todo mundo, porque eu realmente acredito que isso não precisa ser algo nem chato, nem difícil. E hoje nós vamos falar sobre o seu medo de responder a um processo ético ou até mesmo de perder o seu CRP. Eu percebo que boa parte da categoria tem medo do Conselho de Psicologia. E acredito que boa parte disso acontece não só pela forma como o Conselho de Psicologia se posiciona. E aqui eu tô falando de Conselho Federal e dos conselhos regionais também, tá? A forma política como eles decidem se posicionar já há muitos anos e já há muitas gestões, com toda certeza influencia diretamente no medo e às vezes até mesmo no pavor que algumas psicólogas sentem quando escutam falar sobre conselho ou sobre fiscalização. Por outro lado, eu percebo que muita gente acaba tendo medo do conselho por pura falta de conhecimento das suas atribuições, do que ele pode, do que ele não pode fazer de fato e como é que ele funciona na prática. E a nossa conversa de hoje não é para falar bem ou mal do conselho ou para falar qual é a minha opinião desses posicionamentos que ele tem. Porque acho que uma coisa é fato, quem gosta de fazer política está lá dentro, fazendo acontecer aquilo que é do próprio interesse. E quem não gosta acaba só reclamando do que eles fazem. Uma das coisas que eu sempre falo na minha prática profissional, na área de ética e legislação, é que ninguém merece trabalhar com medo de conselho. Ninguém merece trabalhar com medo de perder o próprio CRP ou de responder um processo ético. E por isso eu decidi fazer a nossa conversa sincera de hoje, para a gente entender melhor como é que funciona o sistema Conselhos de Psicologia. Então, se você tem medo de ser fiscalizada pelo CRP e ele achar alguma coisa na sua prática, se você tem medo de responder a um processo ético ou até mesmo de perder o seu registro, o seu CRP, fica aqui comigo que nós precisamos conversar. Eu vou deixar aqui na descrição a lei que cria tanto o Conselho Federal como os Conselhos Regionais de Psicologia para você consultar a referência se você tiver interesse. E eu espero que você tenha. Porque parte do que eu vou compartilhar aqui com você, você vai poder encontrar por lá, tá bom? O sistema Conselhos de Psicologia, que é composto pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais, tem algumas atribuições previstas em regulamentação, mas as principais atribuições são orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da psicologia. O CFP é o órgão máximo que legisla sobre a nossa prática profissional. E o que você já deve estar cansada de me ouvir falando. Se a gente gosta ou não gosta da forma como eles atuam, não faz diferença, porque ao final é ele que publica as legislações e as resoluções e as leis que vão definir legalmente o que nós podemos e o que nós não podemos fazer como psicólogas. E lembre que ele só tem competência legal de agir no que diz respeito ao exercício profissional da psicologia, tá bom? O conselho pode e deve fiscalizar os locais que prestam serviço em psicologia. Eles têm competência legal de chegar sem nem avisar em qualquer local, em qualquer instituição onde exista o serviço de psicologia. E na prática, eu vou contar para você como é que isso acontece. Claro que eles não conseguem fiscalizar todos os locais como deveriam, tá? Mas isso talvez seja assunto para outra conversa. De modo geral, há dois tipos de fiscalização. A fiscalização de rotina e a fiscalização por queixa, por denúncia. A fiscalização de rotina acontece quando alguma empresa se inscreve no conselho. Eu vou tentar te explicar melhor. Se você não sabe, o CRP tem uma resolução e eu vou tentar lembrar de deixar aqui na descrição também como referência para você consultar. E essa resolução regulamenta que presta serviço em psicologia se inscrever no conselho. O objetivo da nossa conversa hoje não é detalhar essa resolução, mas vale a pena falar alguns aspectos dela aqui para você entender um pouquinho melhor do funcionamento do próprio conselho, tá?
toda empresa que tenha serviços de psicologia como atividade principal deve obrigatoriamente ter inscrição no CRP na modalidade de registro. A psicóloga que constitui uma empresa individual está isenta de pagar anuidade como pessoa jurídica, ou seja, ela vai pagar apenas a anuidade dela de pessoa física. E muitas psicólogas que atuam em consultório com a psicoterapia acabam abrindo empresa para diminuir os custos, os gastos com os impostos. E com esse objetivo, vale muito você analisar se a empresa individual não atende às suas necessidades. Se você abrir um outro tipo de empresa diferente da empresa individual, a sua PJ deverá pagar anuidade como pessoa jurídica, que será proporcional ao capital inicial, tá? Então, perceba que a anuidade de pessoa física é uma coisa, a anuidade de pessoa jurídica é outra. A empresa que tem a psicologia como atividade secundária deverá ser inscrita no conselho, só que na modalidade de cadastro. E nessa modalidade também há a isenção de anuidade de PJ. Um exemplo disso é a minha própria vida. No final do ano passado, em 2019, eu abri uma empresa que tem como atividade principal a área da educação, de cursos online, aulas, palestras. E a psicologia entra como atividade secundária, porque eu trabalho com consultoria e supervisão de outras psicólogas, sempre com foco em ética e legislação. Então, desde o final do ano passado, toda a minha atuação é pela minha empresa. No caso da minha empresa, como psicologia é atividade secundária, eu preciso pegar toda a documentação que o conselho exige, inclusive geralmente esses dados estão no próprio site do CRP, tá? Levar lá no CRP do meu regional, aqui em São Paulo, no caso, e solicitar a inscrição da minha empresa na modalidade de cadastro. E por isso eu vou continuar pagando anuidade só como pessoa física. Minha empresa está isenta de pagar anuidade. Enfim, independente se a sua empresa tem psicologia como atividade principal ou secundária, essa empresa deve ser inscrita no conselho. E após a inscrição, em algum momento, a empresa será fiscalizada pelo CRP, ou pelo menos deveria. O CFP, Conselho Federal de Psicologia, tem uma resolução que obriga todos os conselhos regionais a fiscalizar as empresas inscritas em suas respectivas jurisdição. Ou seja, a fiscalização de rotina não é motivada por denúncia ou queixa, tá? Essa fiscalização tem um caráter muito forte de apenas orientar a prática profissional da psicologia mesmo. E essa fiscalização de rotina acontece por fiscais do conselho numa conversa com a psicóloga, que é a responsável técnica pelos serviços psicológicos. Essa conversa, ela é toda registrada em um termo de fiscalização e a visita tem o objetivo de conhecer o trabalho que é oferecido. Então, a psicóloga RT vai contar ao conselho como são os serviços em psicologia. Se psicoterapia, avaliação psicológica, supervisão, enfim, quais os serviços que são oferecidos. Qual o número de encontros, qual a frequência, qual a abordagem teórica, se tem outras psicólogas que prestam serviço para empresas, se produz documentos psicológicos, se a psicóloga já elabora registro documental, prontuário psicológico, se trabalha com prática complementar, enfim. Havendo qualquer irregularidade, afinal, o conselho deixa um parecer com todas as providências que a psicóloga precisará tomar para adequar essas irregularidades. Então, aqui a gente já pode começar a desconstruir o medo de uma fiscalização de rotina. Por exemplo, se o conselho fiscaliza a sua empresa e percebe que você não elabora prontuário psicológico, ou até faz o prontuário, mas ele não está de acordo com a regulamentação do CFP, ou se você elabora documentos, por exemplo, e estão em desacordo com a regulamentação do conselho, ou ainda, se o teu espaço de atendimento não garante de alguma forma um sigilo profissional, por si só, nada disso vai fazer você responder um processo ético, entende? O conselho vai dar as orientações para você fazer as adequações a partir daquele momento da fiscalização. E a partir do momento em que o conselho orienta as adequações, ele entende que você já está em condições de providenciar, e geralmente acaba aí.
Claro que se o conselho recebe uma denúncia do seu exercício profissional em relação a algo que ele já tem orientado, isso vai ser levado em consideração no momento em que ele decidir o que é que ele vai fazer com aquela queixa, tá? Um medo muito comum que chega até mim. Mas Marina, eu não tenho segurança. Eu não sei se eu estou fazendo o prontuário psicológico da forma adequada. Não vou mesmo responder um processo ético se tiver faltando alguma informação no meu prontuário. Fala, gente, ninguém vai responder um processo ético única e exclusivamente porque esqueceu de registrar alguma informação no prontuário, tá? Não é assim que se instaura um processo ético. Lembra que eu falei de um segundo tipo de fiscalização que geralmente acontece? É a fiscalização por queixa ou por denúncia. Será que o conselho é obrigado a fiscalizar todos os tipos de denúncia que ele recebe? Em parte, sim. Só que na prática, não. E eu vou explicar um pouquinho agora por que eu estou falando isso. De modo geral, o conselho pode receber denúncia do exercício profissional de uma psicóloga de duas formas. Ou por meio de uma denúncia anônima, que pode acontecer, por exemplo, por e-mail, por telefone, por carta, enfim. Ou por meio de uma denúncia formal, que eles chamam de representação formalizada. No momento em que eles recebem a denúncia de uma forma ou de outra, eles vão precisar analisar qual será a providência que será tomada diante daquela informação. Ou seja, nem toda denúncia resulta necessariamente em uma fiscalização do exercício profissional. Eles podem, inclusive, optar por outras providências. Por exemplo, eles podem decidir convocar a psicóloga denunciada para uma orientação presencial. Podem fazer uma orientação por ofício, enfim. Mas, principalmente pela questão do sigilo, não são todos os tipos de denúncias que o conselho pode receber de forma anônima. Vou dar um exemplo para você entender. Se o conselho recebe uma denúncia de forma anônima, e lembre que qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela atuação profissional de uma psicóloga pode fazer uma denúncia ao conselho. Mas, no momento em que o conselho recebe essa denúncia de forma anônima, ele não pode tomar uma providência que vá quebrar o sigilo da pessoa que não quis ser identificada, entende? A não ser em alguns casos mais graves, aí ele tem essa opção de quebrar o sigilo sim. Se você está sendo atendida individualmente por uma psicóloga e durante o atendimento essa psicóloga é racista ou homofóbica ou faz algum tipo de discriminação, você se sentindo prejudicada pela postura dessa psicóloga, decide fazer uma denúncia anônima no conselho porque você não quer ser identificada. O conselho, nesse caso, dificilmente vai conseguir tomar uma providência sem correr o risco de identificar você na denúncia. Se o CRP, diante da sua denúncia, decide, por exemplo, fiscalizar essa psicóloga para tentar averiguar o que de fato aconteceu, muito dificilmente ele vai conseguir investigar a situação sem perguntar sobre o caso denunciado, percebe? E se nessa fiscalização ele decide perguntar especificamente sobre a situação denunciada, muito provavelmente ele vai quebrar o sigilo da pessoa que não quer ser identificada. Então isso não é algo que pode ser fiscalizado a partir de uma denúncia anônima. Tá entendendo? Nesse caso, muito provavelmente a pessoa seria orientada pelo próprio conselho a entrar com uma denúncia formal contra a psicóloga, para que a conduta dela seja investigada. E ao entrar com a representação formalizada contra essa psicóloga, onde ela vai ser formalmente questionada pelo conselho, a pessoa que denuncia passa a ser parte do processo. E tudo isso vai acontecer de forma sigilosa dentro do próprio conselho. Mas em algum momento a psicóloga será notificada e ela saberá o motivo da denúncia. Mas existem alguns outros tipos de denúncia que podem ser facilmente feitos de forma anônima, por telefone, por e-mail, por carta, como eu falei antes. De modo geral, tudo aquilo que o conselho consegue fiscalizar ou tomar outro tipo de providência sem precisar expor a identificação, a identidade da pessoa que fez a denúncia, ele pode receber de forma anônima. Como, por exemplo, uma publicidade feita de forma irregular, ele consegue fiscalizar de forma anônima. Se recebe a denúncia de que uma clínica de psicologia deixa expostos os testes psicológicos na recepção, por exemplo,
ele pode fazer uma fiscalização de forma anônima, sem expor a pessoa que fez a denúncia. Se recebe denúncia do exercício ilegal da psicologia, ele pode fazer uma fiscalização. Por aí vai. Eu estou tentando mostrar para você alguns exemplos de como que as coisas podem funcionar, para você entender que nem toda denúncia que o conselho recebe vira automaticamente um processo ético, tá? Quando o conselho recebe uma denúncia, ele vai precisar tomar alguma providência que for cabível para aquele caso. Eles vão ter que analisar qual é a melhor estratégia, qual é a melhor opção. Uma coisa que eles não podem fazer, a partir do momento em que eles recebem a informação de uma atuação irregular, eles são obrigados a tomar algum tipo de providência. Eles não podem não fazer nada. E acho que vale inclusive te lembrar ou te informar, se tu não sabe, que quem faz uma denúncia anônima não tem o direito de acompanhar as providências que forem tomadas. Então não vão ficar sabendo o que é que o conselho fez ou o que o conselho deixou de fazer. Quando a pessoa entra com uma representação formalizada contra uma psicóloga, cada providência tomada, cada passo do processo, a pessoa passa a ter direito de acompanhar. Por que você acha que eu sempre falo que nós psicólogas devemos saber muito bem o que a gente está fazendo? Porque se por qualquer motivo que seja, uma pessoa se sinta prejudicada pelo nosso trabalho e entra no conselho com uma denúncia, anônima ou não, no momento em que nós formos questionadas pelo CRP, se nós tivermos uma justificativa com embasamento técnico para nossa decisão, pode ser que a denúncia seja simplesmente arquivada. Se eles entenderem que não há indícios de falta ética, pode ser que a denúncia nem chegue na comissão de ética. Imagina o processo ético, não vai virar. E mesmo fazendo uma representação formalizada contra a psicóloga, nem assim é certeza que aquela denúncia vai virar um processo ético. E por mais que vire, isso não vai acontecer da noite para o dia, ou em uma semana. A gente querendo ou não, gostando ou não, existe toda uma burocracia. Então até o conselho receber a representação formalizada e aquela queixa de fato se tornar um processo ético leva um tempo, na maioria das vezes até alguns anos. Vamos supor que chegue na comissão de ética uma representação formalizada e a comissão de ética analisa que sim, há indícios de falta ética. Eles vão dar início a uma fase preliminar, onde a psicóloga vai ser notificada e questionada sobre aquilo que está sendo acusado. Após a psicóloga ser questionada, ter apresentado a defesa dela e tudo bonitinho, a comissão de ética vai analisar se há indícios de falta ética. Aí sim, se eles entenderem que há realmente indícios de falta ética, pode ser instaurado um processo ético contra a psicóloga. E aqui eu tô resumindo bem para vocês entenderem os trâmites, tá? E nem assim é certeza de processo ético. Mas por que eu tô falando isso? Não sei dizer se o processo de mediação já foi implantado em todos os conselhos regionais do Brasil, mas eu sei que em alguns CRs, como aqui em São Paulo, já acontecem os processos de mediação. Então, uma denúncia que chega ao conselho por meio da representação formalizada pode caminhar, ao invés de um processo ético, para um processo de mediação. Nesse processo de mediação, as duas partes, a psicóloga denunciada e a pessoa que denunciou, tentarão entrar num acordo. E eu sei que muitos conselhos tentam resolver da melhor forma e sempre que o caso permite, há a sugestão da mediação ao invés de ser instaurado um processo ético. Mas saibam que nem todas as denúncias são passíveis de mediação, tá? Isso vai depender muito também da análise da própria comissão de ética. Mas você está percebendo que não é algo tão direto e tão rápido? O conselho recebeu uma denúncia e automaticamente a denúncia virá um processo ético? Você está percebendo que existe todo um processo, todo um fluxo diferente dependendo de como a denúncia chega para o CRP? Você está entendendo que não existe alguém que faça uma denúncia ao CRP contra a minha conduta e automaticamente eu vá perder o meu registro, o meu CRP? Esse é um medo muito comum da nossa categoria. Acho até mais do que você pode imaginar. Perder o CRP. E é o CRP ativo que nos autoriza legalmente a atuar como psicóloga aqui no Brasil. Vou falar mais um pouquinho do que é necessário para a gente perder o nosso CRP. O conselho precisa receber uma denúncia, aí ele precisa analisar que há indícios de falta ética da psicóloga.
Não havendo a opção de mediação, vai ser instaurado um processo ético contra a psicóloga. Vai levar alguns anos o desenrolar desse processo. Ao final do processo ético, o conselho precisa julgar o caso e ele, entendendo que de fato houve falta grave da situação que foi denunciada, eles vão ter que finalizar o processo ético com algum tipo de penalidade. E as penalidades possíveis que são previstas em regulamentação do CFP são advertência, multa, censura, suspensão do exercício profissional até 30 dias e cassação do exercício profissional ad referendum Conselho Federal. Ou seja, a psicóloga só perde o CRP se ao final do processo ético, depois de anos, foi aplicada como penalidade a cassação do exercício profissional dela. Após a aplicação da pena, a psicóloga ainda pode recorrer ao Conselho Federal de Psicologia, que pode inclusive reverter a pena aplicada pelo Conselho Regional. Então, se o CRP aplica como pena a cassação do exercício profissional da psicóloga, a psicóloga pode entrar com recurso e ainda ter a chance do Conselho Federal reverter essa penalidade. Vocês estão entendendo que não existe conselho, recebeu denúncia e a partir daquela denúncia automaticamente a psicóloga tem o CRP cassado? E o que podemos fazer para a gente tentar evitar responder um processo ético? Primeira coisa, agir com responsabilidade ética. Respeitar o que está previsto nas regulamentações do Conselho de Psicologia. Respeitar o que está previsto no nosso Código de Ética Profissional. Respeitar os direitos humanos. Respeitar os direitos das pessoas que são atendidas por nós. Ter o nosso trabalho muito bem registrado em prontuário ou em registro documental. Esses registros formais garantem materialidade e fundamentam as nossas decisões profissionais. Ter sempre fundamentação teórica e técnica para nossa decisão, seja ela qual for. Como que a gente pode justificar as nossas decisões profissionais? Saber muito bem o que a gente está fazendo, vocês estão cansados, vocês estão carecas de me ouvir falar sobre isso. Tendo respaldo em abordagem teórica, em conhecimento científico. Manter o registro documental atualizado e de acordo com as regulamentações do Conselho. Tudo isso é levado em consideração quando uma psicóloga é questionada pela sua conduta. E vale lembrar que durante um processo ético, até que de fato haja o julgamento e a aplicação da multa, a psicóloga é considerada inocente, tá? E pode continuar atuando normalmente. E a nossa conversa de hoje não é para falar dessa burocracia do conselho. Se concordo, se eu não concordo, se tu gosta, se tu não gosta. Do julgamento, se tá ok, se as penalidades são essas, se não tá bom, que se podia mudar, enfim. Mas eu tô aqui para mostrar que ninguém vai responder um processo ético porque escreveu demais ou escreveu de menos em um prontuário. Ou fez uma declaração ou um atestado com um título errado. Ou ainda se fez uma publicidade e esqueceu de colocar o CRP, tá bom? Não precisamos trabalhar com medo de conselho. Combinado? E olha só, você pode sempre compartilhar alguma experiência ou deixar a sua dúvida aqui nos comentários que eu posso te responder diretamente ou até mesmo produzir mais conteúdo sobre isso. Afinal, isso aqui é uma conversa e eu não quero ficar falando sozinha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para eu produzir mais conteúdo nesse formato, compartilhar com outras psicólogas, porque isso vai me ajudar na divulgação. Se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho de notificação para você ser avisada sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Beijo! Tchau!